partidas de creches, navimães, algo diferente, porque a infraestrutura, o TAC estando 100% cumprido, ele vai estar, a bacia do Jambeiro está preparada para receber um adensamento total. Tá. Mas me responde uma coisa, Renato. Se o projeto continuasse adiante, se não houvesse a crise política na cidade, se essas obras não tivessem sido embargadas, o prefeito Hélio tivesse continuado até o final e inaugurado esse empreendimento, todos esses empreendimentos com esse adensamento. Quanto que o município, porque vocês disseram que exigiram mais do empreendedor, quanto que o município teria que despender para fazer todo esse viário, a microdrenagem, grande drenagem, o macrodrenagem, o acesso, a iluminação pública, aproximadamente algo em torno de uns 20 milhões, 30 milhões? 50% do valor, mais ou menos. Tá. E o que... 50%, uns 25 milhões. Mais ou menos. Analisando os dados, secretário, que foram trazidos aqui para a Câmara Municipal no final do ano passado, pelo então secretário de Finanças, Paulo Malman, ele mostrou para a gente que a pasta do senhor, dos 280 milhões de investimento previsto, investiu só 50 milhões de reais no ano passado. Então, só essa contrapartida que o município teria que colocar lá na região do Jambeiro, corresponderia a 50% de tudo que o senhor gastou o ano passado. E por que também esse investimento acaba sendo tão pequeno diante de um orçamento significativo da pasta do senhor? Por que o corte sempre vem na infraestrutura? Olha, não é só na infraestrutura, viu? Todas as secretarias se queixam de corte, se queixam de contingenciamento. Isso é 7 anos que a gente vem vivendo isso aí. E hoje a gente tem perspectivas aí de um resto a pagar que, infelizmente, ele tem que ser resolvido. Por outro lado, nós temos aí inúmeras edificações em Campinas que não pagam IPTU, que não paga nada. Outro dia o jornal noticiou coisa de 20 mil imóveis. Isso é muito dinheiro retido que o poder público, infelizmente, ainda não conseguiu botar a mão. Tem que se achar ferramentas adequadas para que procure-se equilíbrio dessas coisas. A demanda por recurso, ela está sendo maior do que a nossa capacidade de geração desse recurso. Secretário, mas uma cidade como Campinas, com um orçamento de 3 bilhões e 200 milhões, investir em infraestrutura, e aí quando a gente fala em investimento na pasta do senhor de infraestrutura viária, a gente está dizendo asfalto, recapeamento, novas vias, drenagem, macrodrenagem, iluminação pública, enfim, investir num ano de 2011, 50 milhões de reais de recursos próprios é muito. Isso corresponde a menos de 2% do orçamento municipal em investimentos. Não está muito baixo esse índice? Sem dúvida, mas é o que tem sido compatibilizado. A educação, a cultura, eles pegam uma parcela extraordinariamente grande de recursos e que também está se mostrando insuficiente. Então, a nossa máquina ela é uma máquina inchada. Mas pelo crescimento da cidade, principalmente nessa área imobiliária, a gente tem visto que Campinas, pelo menos, estava crescendo nesse ritmo de empreendimentos novos, a construção civil num momento muito bom. Só em 2010 foram aproximadamente 4.500 unidades do Minha Casa Minha Vida aprovadas no município de Campinas. Como é que a Secretaria, a Prefeitura consegue fazer frente a esse ritmo de crescimento no setor imobiliário sem apresentar a infraestrutura necessária, a infraestrutura compatível para que possa se dar vazão, para que possa se dar estrutura mesmo a todo esse crescimento? Vou dar um outro exemplo para o senhor e depois já passo a palavra para o vereador Miguel Arcanjo. Na Avenida John Boy Dunlop está em construção aquele shopping, um mega empreendimento que o Shopping das Bandeiras, que vai ser um marco ali para a região, e aquilo todo mundo tem dito que vai gerar um adensamento, vai gerar um problema muito grande de tráfego, de infraestrutura, e obras precisam ser também realizadas ali pelo município, ou seja, o município vai receber um investimento importante, mas vai haver também a necessidade do município dar vazão a esse crescimento, a essa contrapartida, que também
não é barato isso, né? Como é que fica daí a situação? A Secretaria consegue fazer frente à infraestrutura necessária nesse caso específico, por exemplo? Os primeiros 4 anos da gestão do Dr. Hélio, eu fui secretário de Serviços Públicos e Infraestrutura. Nessa ocasião, eu sempre argumentava, eu tenho que ficar de braço, a minha dotação orçamentária, por exemplo, para resolver problemas de drenagem em Campinas, sempre foi muito pequena. Então, eu dizia na ocasião, eu preciso ficar de braços cruzados, esperando que algum problema aconteça, para mim gastar o meu pouco dinheiro para resolver aquele problema. Eu não consigo fazer nada preventivo com o orçamento que eu estou tendo. E isso continua. Nós estamos já em 3 anos aí de gestão seguinte e continua. Quer dizer, o orçamento é curto. O senhor está sempre apagando incêndio, então? É isso? Infelizmente. Basta você ver, a cidade de Campinas, a drenagem da cidade de Campinas ela é antiguíssima. A impermeabilização que ocorreu ao longo de todas essas décadas aí é extraordinária. E nada se fez a menos de você procurar estar fazendo remendo. Por exemplo, a Barão de Jaguara. A Barão de Jaguara, toda hora, dá uma maior chuva, ela explode lá um pedaço. Por quê? Uma galeria insuficiente. O que tem que ser feito ali para você evitar transtornos para aquele comércio? Você tentar, no dia de hoje, fazer um projeto de uma obra não destrutiva, para você não atrapalhar ninguém, você trabalhar lá embaixo, chão abaixo, e você levar essa drenagem lá para o lado da Anchieta, e da Anchieta você pegar o Orozimbo Maia. Para você resolver um problema de drenagem, por exemplo, do Barão de Jaguara, você tem que começar lá pelo desaguador final, você tem que começar lá no Anhumas, e você vir subindo. E a gente vem trabalhando isso. O Anhumas, então, desde a estação lá de tratamento de esgoto, ela está praticamente equacionado até ali na região do cruzamento com a Norte-Sul. Com aquele piscinão que foi feito piscinão, ali. Até ali está praticamente equacionado em termos de dimensionamento. Mas dali para cima, a Orozimbo Maia é o caos que a gente conhece. Secretário, mas como que o senhor se sente na medida em que uma pasta tão importante como a do senhor tem 50 milhões para gastar de um orçamento de 380, aproximadamente, e aí o senhor, como membro de uma administração, verifica que a pasta como a comunicação, por exemplo, gasta 5 milhões num carnaval, 4 milhões numa festa junina. O senhor não se sente até desprestigiado em verificar tanto recurso indo, agora nós estamos falando de drenagem, tanto recurso indo por água abaixo, indo para o ralo, na medida em que a cidade tem tantas necessidades? Como que o senhor enxergava essa situação diante daquela administração? Essa divisão orçamentária ela não me compete. Isso aí, eu sempre disse. Mas o prefeito não falava para o senhor, olha, eu prefiro fazer um carnaval, eu prefiro não, absolutamente, a resolver um problema de drenagem? Absolutamente. Nunca houve esse tipo de comentário. A gente sempre batalhou, sempre apresentamos maiores demandas. Mas, na hora de você fazer a divisão, é as dotações que a gente vem tendo. Perfeito. Vereador Miguel Arcanjo. Sim, vereador Arthur Jorge, eu gostaria que o Renato ele pudesse esclarecer. No momento da resposta, ele falou que a lei de aprovação do parcelamento do solo não seria a lei correta, salvo o melhor juízo. Qual seria a lei correta? Seria a lei de parcelamento do solo, né, de uso e ocupação, e de parcelamento do solo. Eu entendo que o grande problema nisso tudo foi o não consultar, porque, só deixar claro, obras de empreendimentos particulares, vamos entender empreendimentos, um edifício, um condomínio fechado, tá? Ele, teoricamente, ele não precisaria passar pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, pois se trata de uma obra estritamente particular, em área particular. Diferente de um loteamento, tá? Onde as ruas do loteamento serão doadas ao município. Neste caso, todos eles passam pela Secretaria Municipal de Infraestrutura quando diz respeito a loteamento. Nós fazemos a análise da drenagem e do viário do entorno. Tá? No caso do empreendimento, vamos dizer, um edifício no Cambuí, tá? Não passa pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. Eu não entendo que precise passar todos. Eu acho que não precise passar todos, mas casos específicos de grande aglomeração, como é o caso da MRV Parque das Águas, é um empreendimento particular, tá? Não é um loteamento. Tá?
Mas eu entendo que aquele sim deveria ter sido passado pela INDEC, para a INDEC definir as diretrizes viárias necessárias, planejamento, para o planejamento indicar quais são as vias de acesso, nós, infraestrutura, para analisarmos os projetos de viário definidos pela INDEC e pelo planejamento, nós fazemos a definição técnica. Tá? A diretriz é deles. A gente faz análise técnica do que eles nos mandam. E drenagem. Tá? Mas, infelizmente, isso não acontece. Nós temos alguns empreendimentos em Campinas, ordem de grandeza, que não causa grandes problemas. Mas você passa ao lado de um condomínio fechado, às vezes, você vê uns tubos de água pluvial, não são tubos grandes, não causam grande prejuízo, mas jogando no passeio. Puxa vida, eu, enquanto diretor de projetos, a minha equipe, super competente, deveria ter sido consultada para ver se o sistema de drenagem daquela rua, aquela boca de lobo, onde aquele tubinho pequenininho vai cair, se ele suporta mais essa contribuição ou não vai dar problema em todo o meu sistema. Tá? Então, por isso que hoje a gente se trabalha, eu faço parte do GELU, né, o Grupo de Estudo de Legislação Urbana, tentar criar um grupo de análise de projetos, esses projetos especiais que a gente chama, projetos grandes, de impacto, para a gente poder sentar numa mesa, como nós estamos aqui hoje, abrir o projeto e discutir. Vai apresentar, falar assim, olha, desculpa, eu não tenho muito o que opinar, a lei não obriga que passe por mim, mas eu conheço essa região, eu tenho problema de drenagem aí. Este tipo de pavimento que aí está feito não suporta o tráfego que vai ser submetido. Tá? Então, numa mesa de discussão, isso tudo sairia e a gente poderia resolver de uma maneira muito simples. O Renato, a gente pode dizer então o seguinte, que o barato poderia sair muito caro, na medida em que, na correria, na pressa, para falar de uma maneira assim, mais... para minimizar, afastando qualquer tipo de má-fé. Na correria, na pressa de pegar recursos do Minha Casa Minha Vida, iria ficar um passivo aí para o município insuportável, que deveria, depois, em matéria de infraestrutura, ser mitigado, se não houvessem esses embargos, em 4, 5, 10 anos. Sem dúvida nenhuma. Perfeito. Passo a palavra para o vereador Vermelho agora e depois volto para o relator. Arthur, desculpa. Só de, dentro desculpa. do mesmo raciocínio, que o barato sai caro, o bairro São Martinho, que fica contíguo ao empreendimento da MRV, das mais de 2.000 unidades, né, foi loteado não tem muito tempo. Eu gostaria de saber qual o tempo, né, de responsabilidade do empreendedor do loteamento na questão da pavimentação. Garantia de obra é 5 anos. Tá? O loteador tem obrigação de corrigir as falhas estruturais do pavimento, guia, sarjeta, sistema de drenagem, o que for de obrigação dele, num prazo de 5 anos, desde que não tenha havido mau uso. Tá? Isso é um pouco complicado, porque muitas vezes o pavimento ele é dimensionado, o pavimento tipo 2, vamos dizer assim, que é o pavimento de vias comuns, não vias arteriais e nem para tráfego de ônibus. E às vezes, por algum motivo, muda-se o itinerário, ninguém consulta a Secretaria de Infraestrutura, que é quem sabe dizer onde está o pavimento específico para itinerário ou não, e o ônibus começa a passar por uma via e a via ela acaba sendo deteriorada por esse tráfego intenso. E às vezes a gente acaba pecando por isso, aí a gente vai cobrar do loteador a garantia, ele vai falar, desculpa, mas aí não era para passar o ônibus. É um exemplo. Não sei se é o caso do São Martinho. Não, o caso do São Martinho é porque, quando da construção do bairro, todas as ruas, né, os viários, foram pavimentadas em cima de saibro, né? Só com uma camada de massa asfáltica, razão pela qual agora, dentro do TAC, vai ter que ser feita a reconstrução da Congonha do Campos e também de todas as ruas serão recapeadas. Então, isso é um prejuízo, né, em razão da ausência da fiscalização da época, né, que acarretou esse prejuízo. Existem alguns tipos de loteamento que prevê alguns pavimentos diferenciados. Eu não arrisco dizer que é uma falha da fiscalização. Eu gostaria de dar uma analisada no processo, ver se o que foi especificado para aquele tipo de pavimento, para a gente poder emitir esse tipo de juízo, de se houve falha da fiscalização ou não. Tá? Mas é possível, sim.
Tá? Ok. É Eu gostaria, vereador Arthur, de fazer uma última pergunta relacionada Vereador Miguel Arcanjo, o senhor pode fazer quantas perguntas o senhor quiser, o senhor é membro dessa comissão, o senhor fica à vontade. em relação a Maria Fumaça. Né? A gente passa ali pelo Taquaral, que vai desembocar lá em Jaguariúna. A gente vê aqueles pilares lá, né, praticamente abandonados, doutor Osmar, e a gente gostaria de saber como que vai ficar essa questão. Não, os pilares estão lá muito bem construídos, não está abandonado, não. Os pilares eles estão lá muito bem construídos, não estão abandonados. Nós estamos num impasse de construção de obra. Ali, infelizmente, nós tivemos um outro projeto também ruim, um projeto inadequado, um projeto feito em escritório, à luz de você querer ter um conhecimento que você não adquiriu em campo, e é o que eu digo, você chutar um projeto. Eu concebo que o projetista errou ali, basicamente, no seguinte momento. Espera aí, eu vou ter que prolongar a Maria Fumaça até Arautos da Paz. Aquele caminho ali é onde passava a Mogiana. Então, não tem terraplenagem nenhuma para fazer. Eu simplesmente vou colocar dormente, pedra britada e trilho. Aí que ele se enganou. Então, no dia de hoje, por exemplo, eu tenho uma demanda de R$290 mil de terraplenagem que foi necessária construir. Por quê? Porque a Maria Fumaça ela vai correr no caminho, na direção de onde passou a Mogiana, mas em cotas diferentes. Porque, quando ele chega na Arautos da Paz, ele vai ter que estar 7 metros mais alto do que era a Mogiana no passado. Então, isso implicou em você, a partir da estação Anhumas, a cada 100 metros, você subir 70 centímetros. Então, isso aí gerou um custo adicional de terraplenagem que o projetista não viu. Como consequência dessa terraplenagem, ou seja, desse aterro que você está fazendo ao longo, você também inseriu um barramento às águas que escoavam superficialmente livre para o córrego Anhumas. Hoje, você é obrigado a fazer captações de drenagem através de sarjetas, fazer travessias em pontos adequados para você jogar no córrego Anhumas. Isso aí está gerando também um custo extraordinário não previsto em projeto da ordem de R$250 mil. Outra coisa também de erro de projeto ali, existe um pontilhão que está sendo feito, que estará sendo feito próximo da estação Anhumas. Você, ali, a nível de terreno, a nível de geologia, você tem uma topografia diferenciada do segmento onde nós estaremos construindo esse viaduto, que os pilares estão lá construídos. Esse viaduto ele tem 470 metros e ele caminha em direção à estação Arautos da Paz. Na região da Arautos da Paz, você tem 3 vertentes d'água que chegam ali. É um grande talvegue ali. Você tem as águas que vêm da Norte-Sul, você tem as águas que vêm da Orozimbo-Maia e você tem as águas que vêm do Parque Portugal. Então, ali, a sedimentação desse segmento topográfico ali, ele é totalmente diferente dessa região do Pundilhão, perto da Anhumas, onde você tem lá um córrego totalmente encaixado, você tem aquele condomínio, acho que é Colina Verde, também não encosta, então a topografia é diferente. A pessoa fez sondagens adequadas para fazer esse pontilhão e extrapolou jogando. Bem, eu já fiz sondagem lá, vai ser a mesma coisa. Então, o erro da fundação, por exemplo, para o viaduto, ele estimou, nesse projeto inicial, na ordem de 8 a 10 metros de profundidade em estaca raiz. A demanda está sendo de 18 a 20 metros. Então, é um diferencial grande. Então, isso aí, por exemplo, eu estou no dia de hoje com aditivo na Caixa Econômica Federal, uma solicitação de aditivo para aprovação, para você poder dar sequência à obra. Qual que é o valor suplementar que vai precisar ali, secretário? Para terminar Maria Fumaça, eu preciso hoje de R$1 milhão, 500 mil que está em exame na Caixa, em um termo aditivo. Eu preciso de mais 290 mil para pagar o serviço de terraplenagem excedente e 250 mil para pagar o serviço de drenagem necessário também. E existe também uma outra demanda até um pouco maior, seria 1 milhão e 300, porque a estação Anhumas, existe lá a tal da rotunda, que é onde a composição inverte o sentido. À luz do recurso que se tinha para esse prolongamento da Maria Fumaça até Arautos da Paz, era previsto que a rotunda viesse a ser instalada na Arautos da Paz.
É um segmento de obra da ordem de R$300 mil. O orçamento que se tinha, ele era curto. Nós tínhamos, por conta do governo federal, 1,5 milhão, mais 500 mil de contrapartida da prefeitura. Então, acabou-se optando por tirar essa rotunda da Arautos da Paz e deixar somente lá junto da Inhumas. Então, é uma coisa assim, que numa adequação de projeto hoje, que a rotunda seja feita na Arautos da Paz. Ali tem público para ver como é que um trem do passado operava. Lá no Ayumas, eu, por exemplo, eu nem sabia que tinha rotunda lá, e a gente também passa pouco por ali. Mas eu acho que, sobre o aspecto turístico, é muito importante que, nessa adequação de projeto, a rotunda venha junto ao Arautos da Paz. Secretário, e existe a possibilidade de terminar ainda esse ano essa obra? Porque não tem como o município colocar recursos próprios nisso, ou tem? A prefeitura não tem como colocar. A prefeitura pode colocar até esse aditivo permitido por lei. Então, o doutor Pedro Serafim, ele esteve em Brasília, ele levou uma demanda nossa para conversar lá em Brasília, para ver como a Petrobras poderia aportar mais recursos junto à BPF, que é a Associação Brasileira de Patrimônio Ferroviário, que é quem tem a competência de poder receber isso aí. E que esse projeto, ele nasceu numa contratação onde estiveram envolvidos Petrobras como patrocinador do recurso, a BPF, a CETRANSP. Basicamente foram esses os atores. E também aí esse excedente por conta de problemas no projeto. Excedente Problema de no mais projeto. de 50%. Não é esse 50%. projetista é do Mato Grosso do Sul também ou não? Eu não sei, não. Não, esse projetista, ele é um bem-sucedido que construiu o segmento, o prolongamento da Maria Fumaça lá em Jaguariúna. Então, pelo fato de ele ter expertise de ter construído aquilo lá, ele acabou sendo indicado para desenvolver o projeto para cá. E a BPF o contratou para que ele desenvolvesse esse projeto. Porque o dinheiro veio pela BPF, né? O dinheiro veio pela Petrobras. A pela Petrobras disponibilizou um dinheiro para que fosse executado esse projeto, inclusive fosse feito parte física da obra, que são a construção das vigas. Tem lá as 46 vigas construídas para ser usada nesse viaduto. Perfeito. Eu vou passar a palavra agora. Vereador Miguel Arcanjo, está satisfeito por enquanto? Vou passar a palavra, então, para o vereador Vermelho. Vereador, Vossa Excelência é muito bem-vindo na comissão. Obrigado, presidente. Mas, como o senhor não é membro da comissão, o senhor faça a pergunta para nós, e nós aí... É um pouco formal, mas é assim, o procedimento tem que funcionar dessa forma. Porque, geralmente, a pergunta, os vereadores que não são membros fazem a pergunta por escrito, mas nós vamos abrir uma exceção para o senhor, que está sempre acompanhando nossos trabalhos, né, e para se manifestar no microfone. Desde já agradeço a oportunidade, presidente. Eu gostaria de saber do secretário, doutor Osmar, ele como remanescente, né, da administração do prefeito cassado, doutor Hélio, iniciou no primeiro mandato do doutor Hélio, né, esteve junto. Se é coincidência ou não, presidente, de tantas empresas do Mato Grosso do Sul virem participar de concorrência em Campinas. Se isso aconteceu só no mandato do prefeito cassado, doutor Hélio, ou se essas empresas participavam de concorrência antes do mandato do doutor Hélio, e se essas empresas continuam participando de concorrência após o Ministério Público apontar essa quadrilha que se instalou na cidade de Campinas. Secretário, o senhor pode responder, não vou repetir, o senhor pode responder. Olha, de lá para cá, nós fizemos poucas licitações. A gente vem tratando, sobretudo, licitações de viários na cidade de Campinas. Esses viários, de um modo geral, as empresas que têm participado são empresas já consagradas aqui da região. Esse pessoal de Mato Grosso, que eu tenho notícia, eu só sei da tal da Barizon, não sei de outra empresa de Mato Grosso que tenha participado de licitação aqui. Nessa licitação, vou aproveitar o gancho, nessa licitação, além da Barizon, o senhor se recorda se alguma outra empresa de Campinas participou para a elaboração desse projeto? Olha, alguma empresa conhecida? Isso aí é uma coisa que pode ser pedido vistas ao protocolo, inteiro teor, a gente manda, isso está tudo lá. O Renato bem colocou, ele é super criterioso, ele não viu irregularidade nenhuma, ele viu que foi um pleito normal dentro da convenção administrativa que a gente tem. Perfeito. Vereador Vermelho. Presidente, é uma obra que foi inaugurada com pompas, né? Foi a obra da Norte Sul, onde foram investidos 28 milhões, se eu não me engano, e terminou a obra, colocou uma placa lá, enchente nunca mais,
Na primeira chuva, levou até a placa embora. Eu gostaria de saber do secretário se a secretaria acompanha essas obras ou não, ou se é exclusividade da empresa contratada. Eu vou passar para o secretário, mas essa obra, se eu não me engano, foi a Sanasa quem a executou, mas vou passar para o secretário. Exatamente, foi uma obra que foi contratada e fiscalizada pela Sanasa. Mas lá atrás, logo no princípio desse problema, de continuar alagando, eu coloquei a seguinte observação: gente, as ruas continuam alagando porque não existe a drenagem complementar, a microdrenagem para você captar as águas que descem rua abaixo, que vem da Ponte Preta, que vem do lado do Guarani. Elas alagam antes de entrar no córrego. Nós não temos as captações, não temos as galerias secundárias que precisam ser construídas. Perfeito. O canal ele está compatível para receber essa água. Ele foi dimensionado para receber essa água, mas essa água ela tem que ser canalizada, senão ela vai acessar o canal através da rua. Presidente, a última pergunta. Pois não, vereador. Na região do Campo Grande, nós temos 2 bairros, entre outros, que estão sendo o início para que possa estar fazendo a pavimentação. Mas o senhor conhece aquela região? Conheço um pouquinho. Nós temos o satélite Íris 2, o qual tem a empresa já que foi vencedora da licitação, por um projeto de asfalto comunitário, né, que o doutor Renato conhece bem. E nós estamos agora em final da concorrência para asfaltar o satélite Íris 3, itinerário de ônibus, onde que a prefeitura vai arcar com a obra. Eu gostaria de saber se os preços equivalem, se a concorrência, o preço por projeto comunitário, se equivale ao preço daquele orçamento que é feito pela prefeitura. Vereador, eu deixo só explicar uma coisa para o senhor. Essa comissão, ela não pode ser a comissão também do fim do mundo, né, para analisar tudo. Nós temos que, o objetivo nosso é o escopo que está no requerimento de informação. Mas Perfeito. eu vou quebrar o galho do senhor, Perfeito. apesar desse não ser o foco da comissão, o senhor, na verdade, está fazendo uma consulta ao secretário de obras, está aproveitando a vinda dele aqui. Então, apesar de não ser, secretário, objeto de análise dessa comissão, o senhor tem a liberdade de responder ou não a questão do vereador Vermelho, que está aí, de uma certa forma, fazendo, aí pleiteando as benfeitorias para a região dele. O Vermelho é outro vereador que eu dedico uma simpatia especial para ele, entendeu? Eu vou responder. Vermelho, nós na prefeitura nós temos tabelas consagradas com as quais a gente trabalha. Se obras que envolvem o recurso federal, nós trabalhamos com a tabela SINAP. É uma tabela da Caixa Econômica Federal, ela é nacional. A gente pauta os nossos orçamentos em cima dela. Nós temos também outra tabela que a gente usa muito, tabela do DR, por exemplo. Quando a gente tem algum convênio com obra de DR, com o governo do Estado, a gente usa a tabela do DR. Nós usamos também a tabela PINI, que também é uma tabela consagrada nacionalmente. Basicamente, a gente usa essas tabelas consagradas, então a gente não inventa nada. Então, esses orçamentos, eles são compatíveis uns com os outros. Muito bem, vereador Vermelho. Esclareceu, Acho presidente. que o senhor está satisfeito, né? Estou satisfeito. Pode existir alguma diferença, às vezes, no valor por metro quadrado? Uma obra demanda mais drenagem, outra demanda menos drenagem. Vamos dizer, essas áreas muito penduradas, com muita declividade, normalmente você tem umas drenagens mais caras, entende? Então, aí gera diferenciais. Presidente, queria agradecer a oportunidade aí. Última pergunta, o secretário não é de Mato Grosso, não, né? Não, esse secretário não é o Rapaz, eu secretário. sou de São Joaquim, Santa Catarina, viu? Santa Catarina, melhor para o sul. Eu só estou com 74 anos hoje, viu? Ô, vereador, mas eu queria dizer o seguinte, eu, particularmente, tenho todo o respeito pelas pessoas que vêm aqui, que vêm para Campinas, sejam elas do Mato Grosso, do Sul, do Mato Grosso, do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, enfim, do Sul, como secretário. O importante é que venham para Campinas pessoas boas, pessoas que gostem da cidade e têm raízes aqui. Porque o que nós verificamos aí nos últimos anos foram forasteiros que vieram para cá como aves de rapina para sugar o máximo que pudessem da cidade e hoje, né, estão aí, muitos já voltaram, nós nem sabemos mais para onde, então, enfim, o importante é que Campinas é uma cidade acolhedora, acolhe pessoas do Brasil inteiro, mas pessoas boas, pessoas de índole boa, isso é que é importante. Vereador
Presidente. Relator Campos Filho, volta a palavra a Vossa Excelência para a gente Queria continuar Isso. nas indagações ao secretário. Tá, retomar, então, o assunto, senhor presidente. Doutor Osmar, fica claro pela condução da nossa conversa, do depoimento, que a Secretaria de Infraestrutura, ela, na maioria das vezes, foi deixada de lado, sim ou não? Se ela foi deixada de lado alguma vez, foi deixada com certeza. Entendi. Se houvesse essas consultas, se acontecessem essas consultas, a infraestrutura, muito do que aconteceu aí não teria acontecido. Não precisaria o Ministério Público chegar e embargar a obra. Olha, a gente responderia tecnicamente e adequadamente. Então, a gente percebe que há uma cultura, pelo menos nesse período, de não consulta à infraestrutura. No caso que o presidente citou aqui desse shopping, que deve ser inaugurado, que vai dar problemas terríveis. Então, também, desconfio, não está havendo essa consulta para que sejam evitados possíveis problemas. O Shopping Bandeiras não passou conosco lá, né, Renato? Não, o shopping das bandeiras, Das né? bandeiras, Da João Boy do Lope, não passou pela gente. Agora nós estamos sendo acionados também a tentar solucionar esse problema, já que instalado, né? Mas não fomos consultados. Aliados a isso, presidente, o senhor quer falar? Vereador, só aproveitando o Renato. Renato, os problemas maiores lá se referem ao quê? Drenagem, viário? Viário. Viário. Drenagem é muito simples de resolver lá. O problema são as alças de acesso. Alças, né? Tá? Necessidade de fazer alguma transposição sobre a John Boy Dunlop. A própria John Boy Dunlop, ela trabalha já numa capacidade já comprometida. Tá? Então, eu moro naquela região, conheço bem. Tá? Então, investimentos de grande monta terão que ser feitos ali e o Alair está conduzindo isso junto à empresa responsável pelo shopping, no sentido de que seja feito um termo de ajuste de conduta, que eles arquem com essas despesas, com esses investimentos. Mas você acha que mesmo com esses investimentos, a saturação no viário lá é inevitável? A região do Campo Grande, aquela da Anhanguera em diante, eu até ouso dizer, ali da região do Shopping Unimart em diante, tá? É comprometido aquele viário. Tá? Qualquer investimento que se faça naquela região, ele vem, sim, a agravar uma situação que já não é simples. Tanto que a INDEC ela tem uma proposta, junto ao PAC Mobilidade Urbana, lá em Brasília, de trazer investimentos de grande monta para Campinas, para corrigir as falhas de capacidade de fluxo da John Boy Dunlop. Tá? Então, não é especificamente o Shopping das Bandeiras. Ele, sim, é um grande aglutinador e induzidor de tráfego. Mas qualquer coisa que se faça naquela região, ela é complicada. Tá? Ô, Renato, qual o valor, aproximadamente, dessas obras de contrapartida, desses acessos, dessa obra viária? Você já tem uma estimativa disso? Não, ainda não tem, vereador, porque tem várias discussões, tentar se abrir um acesso para bandeirantes, se vai ser feito viaduto, se vão ser feito duplicação em alguns trechos, se vai ser feito algum tipo de rotatória em nível, todo semaforizado. Então, está havendo um estudo muito, muito bem conduzido. Tá? Pena que tardiamente, né? Entendo eu, posso estar equivocado, mas não tão tardio, porque o shopping também ainda leva um tempo, né, para inaugurar. Mas eu não tenho, infelizmente eu não tenho valor. E o terceiro ponto, senhor presidente, é diante dos erros. Eles têm, além de tudo isso, das deficiências e tal, essas empresas prestadoras têm errado muito. O Dr. Osmar, no final de agosto, foi dito aqui, ele informou que a obra paralisada lá no Swiss Park é devido à discordância entre o projeto básico e o executável. Eles estão errando muito, e eu até diria aqui um conceito pessoal, eles não têm o direito de errar tanto. Esse erro custa ao município, porque foi observado antes, né, de prosseguir os trabalhos. Só para ilustrar esse comentário, esse trabalhão que a gente está tendo, e nós estamos aqui exatamente para isso, tem mostrado isso. Eu estive lá no Jardim Itaguaçu, não tem nada a ver com a vossa secretaria, mas mostra as raias que chegam à irresponsabilidade. Numa estação de tratamento ali, estou convocando o presidente, não sei se a televisão poderia mostrar,
se construir uma obra orçada em 70 milhões, senhor presidente. Não é pouco dinheiro também, não. Estamos falando em 30, lá são 70 milhões. E está tudo deteriorado, a parede tudo rachada. Agora, seria uma pergunta mais técnica, doutor Osmar. Diante dessa situação, o que leva, por exemplo, um engenheiro, o senhor que é engenheiro, a assinar e a concordar com isso aqui? Quer dizer, são investimentos de 70 milhões, que seguramente vai cair sobre a população, a uma obra que dá esse tipo de problema. Anterior a 1988, o aditivo era livre, não tinha limite. Eu vou citar um exemplo. Eu vim para duplicar Dom Pedro em 1988. Naquela ocasião, a planilha, a contratação da empresa que eu trabalhei foi por 5 bilhões e moeda local. Não sei se era cruzado, cruzeiro, não me lembro agora. Essa obra acabou saindo para o governo do Estado por 17 bilhões e meio da mesma moeda. Oh, superfaturamento, babá. Não, não foi superfaturamento. O governo Quércia foi o governo que mais construiu viários no estado de São Paulo, isso é inegável. Essas duplicações todas é da época do governo dele. Então, eu tenho uma interpretação de que isso aconteceu no seguinte: governador, nós precisamos duplicar Dom Pedro. Governador, nós precisamos duplicar a rodovia do Açúcar, nós precisamos a Marechal Rondon, a Aguaí não sei o quê, a Ademar de Barros. Quanto é que vai custar essas duplicações? Vai custar tanto. E não tem jeito. O Estado não pode assumir esse endividamento. Faz o seguinte, corta, a gente resolve para frente. Então, por exemplo, vamos dizer que a Dom Pedro, na ocasião que ela foi concebida o projeto, eu posso imaginar que ela talvez custasse 14 milhões, 12 milhões, sabemos lá. Não. Imagino, isso eu não tenho escrito, é conclusão minha, pessoal. Então, você procurou ajustar a capacidade do Estado para você tocar essas obras, e você resolveu o problema no futuro. Então, no dia de hoje, nós temos uma limitação de aditivo. O aditivo hoje, por erro de projeto, é 10%, não é isso, Renato? 10% quando tem recurso federal. Recurso federal, né? Isso, Mas a nossa limitação de aditivo hoje é até 25%. Então, isso é uma folga que você tem para as imprevisibilidades de projeto, para aquilo que você não consegue enxergar. Você também, para fazer um projeto chamado um projeto executivo, é uma coisa demorada e muito onerosa. Então, às vezes, você fica gastando dinheiro desenhando em cima de papel, quando não é a obra em si. Aquele desenho em cima de papel, ele te dá um caminho para você fazer uma obra. E você sabe, alguma imperfeição poderá acontecer no futuro. Então, o aditivo há de resolver isso aí. É a maneira prática como as coisas andam. O que a gente percebe, eu não sei se o senhor concorda comigo, especialmente a cidade de Campinas, é uma incidência muito grande. Então, a gente poderia dizer que isso é um misto de má-fé, de incapacidade profissional, de dolo, ou de embolsar mesmo dinheiro. Porque, veja bem, esse caso específico, pontual, que eu citei, é um caso que nós estamos convocando o presidente da Sanasa. Tudo bem. Agora, quando nós tomamos conhecimento e foi divulgado pela televisão, no mesmo dia, no gabinete, apareceu um outro caso. Olha, no meu bairro aqui também existe uma outra estação de bombeamento abandonada. Mais alguns milhões. Quer dizer, então a gente percebe que é uma incidência muito grande na cidade de Campinas e o mesmo modus operandi. Daí, então, é que nós estamos preocupados e solicitando, nesse caso que o senhor falou da Barrisson, o contrato para que a gente possa realmente chegar a um denominador comum. A gente vê o trabalhão que se tem quando a gente se propõe a fazer esse tipo de investigação, de saber, a gente vai percebendo que as coisas vão aparecendo. Quer dizer, uma estação aqui, agora outra lá, e daqui a pouco, quando a imprensa divulgar essa outra estação de bombeamento, vão aparecer seguramente mais, porque o modus operandi de Campinas passa por esse momento terrível. Então, eu diria que é má-fé, é incapacidade também desses profissionais, é dolo, é pessoas que estão se aproveitando do dinheiro de Campinas. Agora, a pergunta que fica para nós, eu como relator, o presidente, os participantes desta comissão escuta, mas vão devolver esse dinheiro para a cidade de Campinas? Essa é a grande pergunta que se faz. Ora, é ideal que as obras sejam feitas na primeira vez.
Mas as imperfeições de construção, elas existem. E existe a responsabilidade civil do empreendedor de ele pegar, arcar durante 5 anos pela manutenção. Agora, a incidência na cidade de Campinas não leva uma indagação? Por Eu não que diria, Campinas? isso é nacional, é o ramo da construção. Você não consegue fazer a coisa 100%, você tenta o 100%, mas, infelizmente, vão surgir pontos falhos. Eu citei ainda há pouco, por exemplo, quando, em 2005, eu levei uma pressão muito grande daquele viário de entorno lá do Shopping Dom Pedro, alberjante cobrando. Bem, eu bati pesado em cima do pessoal do Shopping Dom Pedro. Eles tiveram uma infelicidade de executar aquele viário lá no entorno do shopping. Eu diria, aquilo lá acho que foi inaugurado no mês de março de 2003, 2004. Então, eles, para fazer o viário, que é uma das últimas coisas que você faz no empreendimento daquele tipo, eles trabalharam na pior época do ano. Eles trabalharam tipo outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, e em março inaugurou. É época de muita chuva. Época de muita chuva, você, para fazer pavimentação, esquece. Você vai fazer coisa a desejar, você vai ter que corrigir no futuro aquilo que você não conseguir fazer bem feito. Mas, às vezes, você tem as pressões contratuais, você é obrigado a tocar, fazer acontecer, sabendo que você vai ter problema para responder lá na frente. Isso aí é a construção. Ela é feita dessa maneira. É ideal que não se refaça serviço. E esse serviço, normalmente, é responsabilidade do construtor. Não vai ser cobrado. O Renato bem colocou, se for adequadamente usado aquilo que foi construído e der o problema é do consultor. Agora, se a gente também solicitar aquilo que não está previsto em projeto, aí a gente vai ter que arcar. Satisfeito, relator. Queria perguntar ao vereador Miguel Arcanjo, o senhor tem mais alguma questão? Senhor secretário, como é do conhecimento de todos, a cidade foi abalada nos últimos meses do ano passado com fatos que vieram à tona, dando conta de um esquema de corrupção montado em Campinas sem precedentes na história. Esse esquema de corrupção veio à tona graças a principalmente investigações feitas pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, através de denúncias, inclusive de denúncias feitas pelo ex-presidente da Sanasa, senhor Luiz Augusto Castrilon de Aquino, que, pelos relatos, era pessoa de extrema confiança do então prefeito Hélio de Oliveira Santos, e não foi à toa que ocupou um cargo de confiança, um cargo importante como a presidência da Sanasa. Eu queria perguntar para o senhor, diante disso, o seguinte: o Ministério Público aponta como a chefe desse esquema de corrupção a senhora Roselina Sim Santos, esposa do ex-prefeito Hélio, esquema esse que era comandado por ela e que tinha como integrantes pessoas vinculadas ao primeiro escalão da prefeitura, como, por exemplo, o senhor Francisco de Lagos, o senhor Carlos Henrique Pinto, e também, paralelamente, como operadores do esquema de corrupção, o senhor Ricardo Cândia, que foi diretor de controle urbano da Secretaria de Urbanismo e depois foi diretor de planejamento da Secretaria Municipal de Planejamento. Pelos relatos ainda e o que essa comissão tem investigado, o senhor Ricardo Cândia atuava, através de comando da ex-primeira-dama, em diversas secretarias no município, através do seu tráfico de influência, através dos contatos, do contato próximo que ele tinha com o prefeito Hélio e com a senhora Roseli, intermediando negócios em várias secretarias, inclusive sendo até proprietário, ele e familiares dele, de uma empresa para colocação de antenas de telefonia celular na cidade, no momento onde a cidade, a própria Secretaria de Urbanismo, suspendeu qualquer tipo de fiscalização ou análise de protocolos relativos à colocação de antenas. A pergunta que eu faço ao senhor é o seguinte: em algum momento, durante esses 7 anos,
o senhor foi chamado ao gabinete pela senhora Roseli ou pelo prefeito Hélio para atender a alguma exigência ou atender a algum pedido feito pelo senhor Ricardo Cândia, intermediando algum negócio para alguma construtora? Absolutamente não. Eu me considero uma pessoa meio arrepiada. Então, esse tipo de coisa não chega em mim. Eu nunca fui convidado a coisíssima nenhuma. Eu sou arrepiado, repito. O senhor, em algum momento, inclusive eu fiz a mesma pergunta ontem para o secretário Alair, e ele disse que em vários momentos ele recebeu o senhor Ricardo Cândia até para tratar sobre consultas sobre empreendimentos imobiliários e tudo mais. Ele não soube especificar, não lembrava quais eram as consultas, mas em algum momento o senhor recebeu visita do senhor Ricardo Cândia ou de algum sócio dele para tratar sobre a viabilidade de empreendimentos, análise de construção, de infraestrutura viária para algum desses empreendimentos, inclusive ele intermediou negócios desses empreendimentos embargados. O senhor em algum momento recebeu ele na secretaria? Absolutamente não. O senhor em algum momento, durante todos esses anos, teve alguma informação dessas irregularidades que ocorriam na prefeitura, ou ouviu falar de algum servidor da secretaria ou de outras secretarias, de que havia um esquema comandado pela doutora Roseli, onde ela operava esse tráfico de influência com o senhor Ricardo Cândia? Também não, nunca tive notícia nenhuma nesse sentido. Para o senhor foi uma surpresa muito grande quando esse esquema veio à tona, ou o senhor, de alguma forma, ou outro secretário já ouviam dizer, ou já tinham algumas informações sobre a briga que houve com da doutora Roseli com o senhor Aquino, de um CD que circulou principalmente na época da campanha de 2008, dando conta do senhor Aquino transigindo com lobistas para ter vantagens em contratos na Sanasa? Desconheço totalmente. O que eu sei é o que a mídia publica no dia de hoje. Nunca tive participação em nada disso, nunca tomei conhecimento dessas ações. Perfeito. Com relação, então, agora especificamente à questão da secretaria do senhor. A gente tem ouvido muitas pessoas que vieram a essa comissão, têm dito que existe um problema crônico hoje na secretaria do senhor e em outras secretarias também, que é a falta de servidores, que isso tem atrapalhado demasiadamente a questão da análise e a aprovação, não só de grandes empreendimentos, mas também de pequenos empreendimentos. Vou dar um exemplo para o senhor. Se diz, não sei se é folclore isso, mas se diz que existe só uma pessoa na Secretaria de Infraestrutura que faz a análise da questão de drenagem no município todo, que é uma funcionária antiga da prefeitura, e que nos momentos que ela está de férias, toda a análise de drenagem, macrodrenagem, microdrenagem, fica parada, aguardando a análise dessa pessoa. Eu queria que o senhor respondesse se realmente isso é verdade, numa cidade com 1 milhão de habitantes, né, com investimentos da iniciativa privada, de empreendedores do porte que Campinas tem, se realmente o senhor tem uma funcionária para cuidar da análise de todos esses projetos de drenagem. Nós temos lá uma funcionária de carreira da maior competência. Eu sempre disse, você coloque 10 engenheiros com 10 anos de formado para trabalhar junto com ela, que ela os absorve com facilidade. Ela tem uma competência extraordinária, ela conhece a área dela como ninguém eu vi até hoje. Outra coisa é o seguinte, isso de que fica tudo parado é verdade. Ela nunca se furtou, em período de férias, de a gente solicitar alguma análise, alguma aprovação que ela não tenha feito. Ela sempre esteve presente, a prejuízo dela, pobre funcionária. Não, mas eu não estou nem dizendo com relação a competência. Eu não tenho dúvida de que ela é competente, porque por ela ser a única hoje que faz análise, a minha indagação é outra. A minha indagação não é sobre a competência, sobre as virtudes dela, que eu já tive informações, a gente sabe, mesmo porque também é uma servidora de carreira que conhece a situação. Mas a minha pergunta é a seguinte, é correto ter uma única funcionária hoje, ou um único funcionário, analisando todos os projetos de drenagem para a cidade? Isso atrasa a aprovação de projetos, ou melhor, a análise de projetos, porque muitos projetos têm que ser corrigidos, têm que ser corrigidos.
E segundo, qual que é o tempo que acaba tendo aí para analisar ainda mais projetos mais complexos, né? É procedente essas indagações que nós estamos fazendo para o senhor? Não estou dizendo da competência, da seriedade, isso nós já sabemos, eu estou dizendo com relação à estrutura física do senhor, a estrutura de recursos humanos. Isso atrapalha o desenvolvimento da análise de projetos na secretaria? A gente faz um esforço extraordinário, nós temos uma demanda de 28 profissionais para a Secretaria de Infraestrutura no dia de hoje, que seria, vamos dizer, o ideal para o crescimento da cidade. O que seria ideal para o crescimento da cidade? Eu, no dia de hoje, lotar mais 28 profissionais lá comigo. Além do que o senhor tem, mais 28? Além do que eu tenho, mais 28 no dia de hoje. 28 engenheiros? Engenheiros, arquitetos, auxiliares administrativos, sendo que a maioria engenheiros, entende? Pessoal técnico de gabarito. Quanto a essa parte, aí o Renato poderá responder com mais propriedade a respeito de se a gente atrasa a liberação de projeto por a nossa parte de hidrologia e hidráulica estar na mão de uma única funcionária. Porque por mais competente que seja essa funcionária, e eu não tenho dúvida disso, é uma que conhece, é humanamente impossível, né, do meu ponto de vista. Eu queria que você respondesse então, Renato. Atrasar, eu não sei se atrasa, porque o procedimento ele é longo, mas que, obviamente, sai num tempo maior, com certeza. Tá? Realmente, o nosso quadro de funcionários, tá? Ele é triste. Tá? Nós temos lá, o Dr. Osmar e eu, a gente comenta, o Gustavo, nós não temos funcionários, nós temos heróis, tá? Que carregam a Secretaria de Infraestrutura nas costas, assim, sobre penas pesadas, pessoas estressadas, pessoas cansadas, mas sempre motivadas a tentar resolver as questões da cidade de Campinas. Nós somos uma secretaria predominantemente de servidores de carreira. Tá? Isso... Me permita uma partezinha. Vereador, a gente, quando fala nessa funcionária, nessa abnegada, ela tem uma estrutura no entorno dela. Ela tem lá 2 estagiários, tem mais um projetista, tem o pessoal de projetos viários lá, que é uma sala lá com 4 profissionais de alta competência. Então, vamos dizer, ela é um analista final de um processo. Então, não está só na mão dela, está na mão de uma equipe toda. Ah, perfeito. Mas a única engenheira que tem competência para assinar, daí, numa análise final, seria ela. A caneta é dela e do Renato, e na sequência eu. Dizendo, a impossibilidade de ela assinar, o Renato assume e eu endosso a assinatura dele. Apenas para completar, na questão da drenagem, especificamente, né, doutor, nós temos, realmente, se concentra todas as questões em cima dessa profissional, tá? Que realmente a capacidade dela é inquestionável, né? E assim temos outros setores também de orçamento que estamos perdendo servidores. O grande problema nosso é que os servidores mais antigos estão se aposentando, estão indo embora. E novos servidores não entram. Doutor, eu sou da última leva, eu e o Gustavo somos da última leva de contratação de engenheiros concursados. Isso, nós estamos falando de 2004. Tá? Então, faz 8 anos, tá, que a Prefeitura de Campinas não chama um engenheiro concursado para a nossa área. Tá? Houve agora esse concurso do meio ambiente, nós estamos tentando aproveitar os engenheiros e arquitetos qualificados nesse concurso para tentar trazer para as outras secretarias, inclusive para a nossa, para aproveitar esse concurso que está ainda vigente, né? Então, realmente, as dificuldades são grandes. Obviamente, se a gente tivesse mais condições humanas, recursos humanos e espaço também, porque o nosso espaço está restrito para botar essas pessoas, o serviço seria menos penoso para todos que estão lá e, obviamente, ganharíamos em velocidade e qualidade, talvez, em um caso ou outro, que seja feito às pressas, né, mas sem fugir com a responsabilidade do profissional. Hoje, por exemplo, chegando um projeto lá para análise na secretaria, vocês vão analisar a questão do viário, diretrizes, vai vendo o planejamento. Vocês vão analisar do ponto de vista de drenagem e, eventualmente, do ponto de vista da necessidade de outro tipo de infraestrutura. Exato. Mas a drenagem, eu acho que é o mais complicado. A drenagem, tá, o viário a gente analisa assim, porque vem do planejamento, vem assim, ó, a avenida tem que passar por aqui, ponto. Tá? As diretrizes, quem vai dizer como essa avenida vai ser executada, de que forma, a estrutura, declividades, inclinações de São pavimento, vocês. somos nós.
Tá? Então, passa por nós para a análise do projeto viário, para o projeto de micro e macro drenagem. Aí nós fazemos ainda o orçamento do empreendimento. Tá? Então, nós orçamos esse empreendimento, não, no caso de loteamento e obras públicas. Empreendimento particular é, como eu disse, é interno. Né? Então, é uma sequência, tá, que merece, todas as etapas são muito importantes. Né? E, então, a questão do tempo que eu acho que o senhor queria chegar, quanto tempo leva? Depende muito do volume da obra. Se é uma obra pequena, por exemplo, é uma obra do Minha Casa Minha Vida, nós temos essa sensibilidade de falar, gente, isso é prioridade em cima do empreendimento particular, de um prédio que está sendo feito, é prioridade, claro que é. Nós somos servidores públicos, né? Eu sou de Campinas, a gente tem amor à cidade. Não, vamos sim priorizar. A gente passa à frente esse processo, tá? Analisamos com a maior celeridade possível, os nossos servidores não têm hora para entrar, não têm hora para sair, para resolver esses assuntos. Tá? Mas a gente faz o que a gente pode. Nós temos um problema hoje, que é os 56% que se gasta, que se demanda com o servidor, o percentual de saúde, o percentual de educação, que são altíssimos. Então, nós estamos tocando na maneira que a gente está tendo a força disponível. Mas, secretário, o senhor me desculpe, mas esse argumento que a prefeitura sempre colocou, hoje o gasto com o pessoal está em torno de 49%. Só que o número de funcionários de confiança, de cargo de comissionados, é elevadíssimo. Né? Então, a prefeitura optou nesses últimos anos, e eu não estou falando só da secretaria do senhor está falando, hoje, quantos profissionais existem na secretaria ao todo? Quantos engenheiros o senhor tem à disposição do senhor hoje? Cerca de 80, né? Vereador, hoje, diretoria de obras, por exemplo, eu tenho 8 engenheiros para tocar 60 obras públicas e mais umas 60 ou 70 obras de empreendimentos privados que a gente tem que fiscalizar. Eu estou com mais de 100 obras hoje com 8 engenheiros. O secretário falou que precisa de mais 28 profissionais, entre engenheiros e arquitetos. Então, tem que mais do que dobrar. Né? De 8 para 28. Olha, desde que nós entramos na prefeitura, eu e Renato, em 2004, eu acho que uns 5 ou 6 aposentaram da nossa secretaria e não foram repostos. A gente, quando tenta levar alguém para lá, de outra secretaria, diz, não quero ir porque eu não posso dar vantagem salarial para as pessoas. Então, fica uma coisa meio difícil, a gente não consegue equipar com servidores a nossa secretaria por causa disso. A solução seria realmente chamar esses engenheiros que foram aprovados no concurso, agora feito no meio ambiente, para a nossa secretaria. E é isso que nós estamos aguardando, esperando que isso aconteça. Além dos engenheiros, vocês exercem também fiscalização sobre uma série de coisas, como, por exemplo, os terrenos, a parte de loteamento. Loteamento. Quando o loteamento é aprovado, aí eu tenho que designar um engenheiro fiscal para acompanhar o loteamento, porque as ruas serão posteriormente doadas à Prefeitura de Campinas. A estrutura de fiscais de vocês, quantos são? São 8 engenheiros. São os 8 engenheiros. Além dos projetos e acompanhar as obras públicas... Não, ele tem 8 na parte de departamento de obras. O departamento de projetos, o Renato deve ter 12 engenheiros, dividido entre projeto viário, projeto de drenagem e orçamento. Para ter ideia, todo o orçamento feito nas obras públicas é feito no setor de orçamentos e custos, que é subordinado ao Renato, e lá ele tem 3 engenheiros para orçar todas as obras públicas de Campinas. É um trabalho absurdo. Não dá conta de fazer isso assim de hoje para amanhã. O Renato precisaria de quantos, aproximadamente, para conseguir dar vazão ao crescimento que a cidade tem exigido? Aí? Esses 28 profissionais que o doutor Osmar colocou não são só engenheiros e arquitetos, então, tem desenhistas também e alguns auxiliares administrativos. Né? Nós precisaríamos assim, uma contratação de uns 10, 12, ou dobrar o meu quadro, tá? Engenheiros, arquitetos e desenhistas, que é o mais crítico na minha área de projetos. Né? E os demais iriam para a área de obras, especificamente, junto com o Gustavo. O senhor alertava o prefeito Hélio, ou a doutora Roseli, da necessidade de contratação de mais servidores para a secretaria, tendo em vista as necessidades do município? Alguma vez o senhor alertou sobre isso? Claro, é 7 anos de demanda de pessoal, infelizmente não atendido. Tentamos manter, inclusive, em comissão, funcionários antigos, de altíssima competência. Não tive êxito nisso aí também. Secretário, outra pergunta.
essas obras grandes, né, que foram embargadas, como, por exemplo, as obras da Goldfarb, MRG no Parque Jambeiro, a obra do Hipermercado Extra, enfim, entre outras obras, que uma das grandes necessidades que se apontou foi a contrapartida nesse sistema de infraestrutura viário e tudo mais. Quando essas obras estavam em andamento, em algum momento, tendo em vista que nunca esses processos passaram pela Secretaria de Infraestrutura, o senhor alertou alguém da administração quanto à necessidade de se analisar essa questão para que não desse problema desses gargalos no futuro? Não, isso não tive essa percepção, não. Mas diante até porque são obras que qualquer um, são de fácil acesso, por exemplo, do Parque Jambeiro, é só pegar em Anguera ali, vai se verificar que a face ali da obra é para ruas sem asfalto, ruas de terra, o Extra ali, qualquer um que pega Dom Pedro vai ver que não tinha um acesso ali no Extra, a via da